11 de março de 2013. São Paulo e Palmeiras ficam num empate em 0-0 aqui no estádio do Morumbi. Valdívia joga bem e declara que depois de ser hostilizado pela torcida, pensou em deixar o clube. Acontece o que aconteceu comigo, a primeira coisa que se vem na cabeça de todo mundo, de qualquer um, não só na minha, é de sair, né? Lógico. Debaixo de muita água, o Corinthians sofre, mas vence o Ituano no Pacaembu. Sem Neymar, mas com gols de Montijo e André, o Santos vence o Atlético Sorocaba e fica a 2 pontos da liderança do Paulistão. E ainda, um show de gols, vários gols pelo Brasil e também na Europa. Seja bem-vindo, o Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do clássico no Morumbi, que teve um decepcionante público de apenas 18 mil torcedores. Depois de um primeiro tempo sem grandes emoções, São Paulo e Palmeiras melhoraram um pouco o jogo no segundo tempo, mas não o suficiente para saírem do 0-0. Veja os melhores momentos com a narração deles, Celso Cardoso. Aí o Vinícius tenta puxar o contra-ataque, perde a bola. São Paulo toca, Luiz Fabiano foi lançado, pintou o gol, Fernando Praz salva o time do Palmeiras. Vai Juninho mesmo para a cobrança, não, deixou para o Henrique, partiu direto para o gol e a bola para fora. Vai Maicon para o levantamento, na cobrança de falta, levantamento acontece, o toque de cabeça e o Fernando Praz põe para fora, escanteio para a equipe do São Paulo. Bateu o Márcio Araújo, o Rogério Ceni botou para fora. Ali o Juninho. O Kleber está esperando na área. O Juninho tenta o cruzamento, chegou, toque. Quase. Valdívia. Está expulso. Já deu vermelho direto para o Lúcio. Nessa entrada um pouco mais dura ali no Valdívia. Aí o Valdívia. Recebe o Valdívia. Belo toque para o Vinícius. Está pintando. Olha o gol para fora. Aloísio. Aí do Aloísio faz a finta. Escapa da marcação e arrisca a batida. Fernando Praz. Leandro, Beldinho arriscou a batida e a bola passa tirando tinta da trave. 2 jogos, 2 expulsões. Depois de Luiz Fabiano, agora foi a vez do zagueiro Lúcio. Um fato que vem preocupando o técnico Ney Franco, que promete uma conversa mais reservada com o elenco. A expulsão do Lúcio eu prefiro ver depois, eu não vi aí o lance estava muito longe. Né? E eu prefiro depois rever, mas é mais uma expulsão na equipe, né? E internamente, logicamente, que a gente vem conversando isso. A gente já teve expulsão no jogo passado no Libertadores e tivemos mais uma expulsão hoje, né? É mais um detalhezinho para a gente conversar com o grupo. É difícil dizer, eu não acertei ele, mas a interpretação é do juiz. Ney Franco falou também sobre Paulo Henrique Ganso, que teria deixado o gramado reclamando da substituição do treinador. O Ganso, ele vem demonstrando, né, muito profissionalismo no trabalho conosco, né? Então a gente até agora, o jogador tem que se entregar o tempo todo em treinamento, os jogos que entra, está tentando o tempo todo jogar bem, né? Assim como toda a equipe, em alguns momentos consegue isso, outros momentos cai de produção, mas não só ele, a equipe como um todo. É um jogador que está no trabalho e que a perspectiva é essa, de no futuro aí ele lutar por seu lugar no espaço. Hoje, né, jogou, teve mais uma oportunidade jogando como titular do São Paulo diante do clássico Palmeiras e fez o seu papel. Começamos bem a partida, depois o São Paulo equiparou e começou a ter um volume maior, mas também não estava conseguindo entrar, salvo algumas situações isoladas. Nós ficamos restritos a só uma bola do Valdívia, uma diagonal ou então uma jogada do Vinícius, muito pouco dentro daquilo que nós trabalhamos pelas pretensões, mas também para a gente não mudar muito o que a gente vinha fazendo. Aí na segunda etapa nós fizemos a mudança, colocamos uma característica diferenciada, espaçamos mais,
A equipe voltou muito bem no segundo tempo, mesmo 11 contra 11, nós já tínhamos criado situações de gol, tivemos um homem a mais, aí se adonamos da partida, criamos as situações. Achei que faltou um pouco mais de confiança nossa, poder arrematar algumas jogadas e priorizar mais a linha de fundo. Fizemos, mas não foi o suficiente, né? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ontem acompanhei o jogo lá no Morumbi e já tinha feito Corinthians e Santos também no domingo passado. E já em Corinthians e Santos eu fiquei decepcionado com o público. Ontem, mais ainda, 18 mil pessoas. Para um clássico de tamanha tradição, enfim. E aí eu fico me perguntando o que estão fazendo com o futebol brasileiro. Estou até conversando com o querido Flávio Prado, um pouco antes de vir para o Gazeta Esportiva. Querido Flávio Prado? Meu querido amigo Flávio Prado. Querido. E foi uma conversa um pouco saudosista, mas não faz muito tempo. Nós tínhamos Morumbi com 100 mil pessoas, 90 mil pessoas, e é uma contradição, porque a população aumentou, o número de habitantes do país ele é muito maior, quase que dobrou. Em contrapartida, raramente você tem um grande público nos estádios de futebol. Quer dizer, hoje, entenda-se por grande público, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, isso muito raramente. Exceção feita ao nordeste do país, ao norte e nordeste, que continua enchendo o estádio. Na região sudeste e sul, o futebol anda cada vez mais complicado, menos atraente. Então, veja só, um campeonato paulista, da maneira como ele é conduzido, com 19 rodadas modorrentas, sem falar na dificuldade em você chegar ao estádio, o risco de violência, perceber nos arredores do estádio aquele clima de tensão. Quer dizer, pessoas procurando outras para provocar, para brigar. Quer dizer, tudo isso afasta a dificuldade para estacionar, o preço dentro dos estádios, um refrigerante de R$5. Quer dizer, então, o futebol precisa ser repensado, Flávio. Porque a gente vê aqueles espetáculos maravilhosos na Europa, especialmente na Inglaterra, a casa sempre cheia, você nunca consegue comprar um ingresso porque não tem, está tudo sold out, está tudo vendido. E aqui, para você achar quem se anime ao estádio, está complicado. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Você viu que eu nem falei do jogo, me desculpa, e todo respeito ao telespectador, que o jogo foi tão ruim, melhorou no segundo tempo, é verdade, que até nem fiz comentários. Eu sempre falei sobre isso, que você falava em aumento de população, mas há também um aumento de exigência, há um mundo de coisas acontecendo simultaneamente. Antigamente você ia num cinema de bairro, que não exigia coisa nenhuma, hoje você vai no cinema de shopping, com alto conforto, você pode reservar lugar, quer dizer... Tudo evoluiu e o futebol ainda continua com os seus velhos problemas. A esperança é que com os novos estádios a gente tenha uma boa administração desses estádios, mas também que o futebol apareça, porque realmente você citou 2 jogos, o Santos e Corinthians. O Santos com 18 mil pessoas, mas não valeu. Os 18 mil que foram não voltam. E ontem, 17 mil, teve meio jogo. Também essas pessoas dificilmente vão votar. Então, o nível do espetáculo também não tem animado, não. E responda a enquete do site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é sobre o trabalho do técnico Ney Franco à frente do São Paulo. Você acha que o tricolor deve demitir o treinador em caso de derrota na próxima quinta-feira contra o Arsenal de Sarandi pela Libertadores? Sim ou não, Celso Flávio? Claro que não. Aliás, mas o processo de fritura acontece. Ele enquadrou muita gente no São Paulo. Né? Quer dizer, então, com isso ele ganhou também a antipatia de muita gente. Pode até vir a perder o cargo, de repente, se for perder para o Arsenal da Inglaterra, o Arsenal de Sarandi da Argentina, mas eu acho que seria uma grande bobagem. É um bom técnico, faz um bom trabalho e detalhe, Flávio, ele só perdeu o principal jogador, que era o Lucas, e está tentando acertar o time sem o Lucas. E essa pressão para colocar o Ganso ontem, mais uma vez, foi uma nulidade. Eu fico muito à vontade porque eu sou fã do futebol do Ganso. Falava aqui que ele era mais importante para o Santos que o Neymar. Hoje eu vejo que eu quebrei a cara, porque o Ganso realmente vive um dos piores momentos da carreira dele. E já estava mal no Santos, Flávio. Seria simplesmente um absurdo só pensar-se na possibilidade de mandar o Ney Franco embora. Ele é uma das melhores coisas que o São Paulo tem hoje. Foi no sufoco, mas o torcedor corintiano que compareceu sábado ao Pacaembu vibrou com o gol salvador do zagueiro Felipe no finalzinho do jogo, garantindo a vitória do Corinthians diante do Ituano. Narração, Osmar Garrafa. Romarinho. Se achar o Emerson é perigo, e achou. Se achar o Emerson é perigo, achou o Emerson, cruzamento pro Edenilson, tá livre, dominou, vai bater, Edenilson, é gol!
Emerson. Cruzamento saiu, toque de cabeça e o gol. Gol! Do Ituano! Na batida de escanteio, Kleber, o zagueirão. Ali o Douglas. O Jorge Henrique, ele vai jogar a bola lá pra dentro da área, quer ver, ó? Jogadinha ensaiada, hein? Guilherme, uma paulada e o gol! Golaço! Gol do Corinthians! Guilherme! Um canudo, uma paulada na jogada ensaiada! Aí o Fernando Gabriel. Bola lá na confusão para dentro da área. Tirou dali o Guilherme. Fernando Gabriel ainda. Recebeu, tem condição. O toque, olha o gol, olha o gol. Gol do Ituano, Luciano. Livre de marcação. Livre de marcação. Ele ainda pôde escolher o canto esquerdo do Danilo Fernandes. Autorizado o Emerson, Corinthians pode fazer no finalzinho. Emerson correu, bateu, defendeu o goleiro, Wagner! Defendeu Wagner, bateu fraco Emerson. É escanteio, Douglas, lá pra dentro, Wagner no meio do caminho, toque de cabeça, é gol! Felipe, jogadores vêm abraçar o Emerson aqui à direita. O Felipe também vem abraçar o Emerson, que está de cabeça baixa. O Emerson não comemorou o gol. A vitória foi consistente, em cima de uma série de adversidades. Eu sabia que a organização da equipe, por não ter tempo também da bola parada, daqui a pouco ela ia se perder. Tem muito bons batedores a equipe do Ituano. E aí nós conseguimos o resultado sem correr atrás, Para fechar um pouquinho, quem me fez a pergunta, a empatite do Campeonato Paulista terminou também. Presidente da Federação Mineira de Futebol, tu tem o meu respeito profissional muito grande, porque tu soube entender a importância que é uma Libertadores e todo um aspecto que ele é importante para a tua federação, para o teu estado. Estou falando isso diretamente porque não trabalhei nas minhas melhores condições, que tive que tomar muito café porque não tenho ainda, não acertei direito. Isso, para as pessoas compreender a rapidez de raciocínio de quem joga, ela se perde. O Ituano estava mais intenso que nós, estava melhor fisicamente do que nós, justamente, muito mais ainda, num primeiro tempo desgastante. E por favor, quem está falando é um professor de educação física. Quem quer criticar, primeiro busque por parte de fisiologistas e de médicos informações para criticarem, hein? Bom, aí o Corinthians que teve um jogo difícil com o Ituano, tudo bem que choveu, o Tite até poupou uma peça ou outra. O começo do Corinthians não é dos melhores, mas ainda assim, Flávio, eu vejo no Corinthians um time muito forte. E apesar desse começo não ser aquilo que se esperava do Corinthians, muitos empates, poucas vitórias, tanto que na temporada, deixa-me checar aqui, o Corinthians acho que venceu só 5 partidas, quer dizer, empatou 7. Mas ainda assim é um time que tem muito potencial e tem peças novas também, tem o Pato, o Renato Augusto. Eu continuo colocando o Corinthians entre os principais favoritos em tudo aquilo que disputar. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre essa declaração do Tite. Perfeito, é um profissional falando num campeonato organizado por amadores ou desinteressados, que realmente para eles tanto faz. Eles nem sabem o que significa fisiologia, o que é o condicionamento físico. O que é pré-temporada, o que é calendário. O interesse deles é grana, esquema, essas coisas todas. Então, eu, claro, a favor do profissional, foi um ridículo colocar o Corinthians para jogar no sábado, depois de fazer a viagem que o Corinthians fez. Realmente uma vergonha, coisa absurda. Isso aí só demonstra o nível de quem organiza essa competição. Só, então, comecinho do ano, Flávio, comecinho de março, o Corinthians já fez 14 jogos.
Quer dizer, isso normalmente... Se ele chegar a todas as finais e tem time para isso, passa de 80. Pois é, que é um grande absurdo, né? Bom, eu tenho um recado para você. O NET Empresas trouxe uma novidade imperdível para você. Se você tem consultório, academia, escritório ou outro negócio, veja só a promoção que a NET Empresas fez para você. São 10 mega de net Virtua com Wi-Fi com 50% de desconto e 2 linhas de telefone gratuitamente. Isso mesmo, são 2 linhas de telefone grátis para você. Tudo isso por 3 meses. E veja quanta vantagem. Você pode contar com vários serviços inteligentes, como identificador de chamadas, para saber quem está te ligando, fazer chamada com 2 pessoas ao mesmo tempo, entre outros serviços. E ainda tem o Net Virtua, banda larga de 10 mega com Wi-Fi, para você e seus clientes navegarem à vontade, sem pagar nada mais por isso. Está esperando o quê? Assine agora mesmo, aproveite e conheça também os planos com a TV por assinatura da NET. O telefone, anota aí, 4004-8844. Vou repetir para você, 4004-8844. NET Empresas, tem um NET Empresas para cada empresa. Sem Neymar em campo, mas com um gol de Montijo e outro de André, o Santos venceu o Atlético Sorocaba fora de casa e assumiu a 3ª colocação na tabela do Paulistão com 21 pontos, atrás apenas da Ponte Preta do Flávio e do São Paulo, que tem 23. Confira os gols. Atlético Sorocaba recebeu o Santos e finalmente Montijo marcou um gol. Após o cruzamento de Arouca, 15 minutos de jogo, Santos 1, Atlético Sorocaba 0. Mais uma vez para você o cruzamento e a velocidade do Montijo para cabecear a bola. Ainda no primeiro tempo, o cruzamento partiu da esquerda e André ampliou para o Santos, 2-0. O Atlético Sorocaba descontou no comecinho do segundo tempo, aos 3 minutos, com Thiago Marques. Mas ficou nisso. Final Atlético Sorocaba 1, Santos 2. O resultado foi retrato do jogo, o Santos um pouquinho melhor, deu uma sentadazinha na equipe, o Montijo fez o primeiro gol que vai ajudar bastante. O Santos é outro time que ainda está num momento de preparação, Neymar não vive um grande momento, mas a qualquer tempo volta a jogar tudo que pode e o Santos voltará a jogar o seu melhor futebol. Aliás, eu quero aproveitar aqui para mandar um abração para o Laor, né, para o Luiz Álvaro, que saiu da UTI do Einstein, né? Do Albert Einstein, agora está na CTI. Provavelmente dando uma olhadinha no nosso programa, um abração ao presidente do Santos, pronta recuperação. Uma equipe que ainda não perdeu no Campeonato Paulista, a Ponte Preta, fez mais uma vítima na rodada do final de semana. Por que você não trouxe a macaquinha ontem no mesa? Porque há uma diferença no saldo de gols. Não, número de vitórias. Número de vitórias. É só primeiro lugar, a macaquinha só entra em campo no primeiro. São Paulo tem 7 vitórias. E não vai demorar muito. São Paulo tem 7 vitórias, a macaquinha tem 6. Bom, sem grandes dificuldades, a macaca do Flávio passou fácil pelo Lanterna São Caetano, chegou aos 23 pontos e só não é líder porque tem uma vitória a menos que o São Paulo. Veja os gols. A Ponte Preta abriu o placar em Campinas com o William de cabeça, 1-0. Kleber, no segundo tempo, fez o segundo da Ponte, 2-0. Também de cabeça. Danielzinho descontou para o São Caetano, 2-1. Mas Alemão definiu o placar, Ponte Preta 3, São Caetano 1. Vitória tranquila do único time que pode ser campeão invicto, mas a tristeza da contusão do Ferrugem. Pois é. Eu não vejo, sinceramente, o pessoal esse lance aí, ó. O pessoal da Ponte está bravo, está chocado, eu também estou chocado, mas eu entendo que foi mais um erro, uma precipitação, afobação de um cara que não sabe marcar, como é o caso do Danielzinho. O cartão amarelo também me pareceu justo naquela época, mas foi nesse momento, mas foi muito azar do Ferrugem. Coitado, teve um problema de fratura, uma questão difícil de acontecer no futebol. E, enquanto existiu carrinho no futebol, a gente vai estar sujeito a esse tipo de coisa. Mas deveria ter mais restrições do que já tem. Uma tristeza, mas Ferrugem, bola para frente, cara. Isso aí pode acontecer na vida de um profissional. Eu entendo que o Danielzinho nem imaginou, nem pensou que pudesse ter esse resultado, essa entrada dele. Eu também acho que não houve maldade,
mas é inconsequente. O carrinho, eu acho que tem que ser punido, qualquer tipo de carrinho, pega a bola ou não pega a bola, com cartão vermelho. Tem que parar com isso, que você expõe o colega de profissão. Mesmo, né? Não é o caso. Se você pegar de frente, pode. Mas não sabe marcar e tem essa dificuldade. O Mojimirim deu uma tropeçada, está em quinto lugar. Essa está 3 pontos atrás da macaquinha. Vai chegar na frente no final das 19 rodadas. Isso é uma aposta que me interessa. Tá, interessa? Tá feita. Um almoçozinho está garantido. Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Vasco e ficou com o título da Taça Guanabara. No Gauchão, o Internacional também se deu bem. Sem maiores dificuldades, o Colorado goleou São Luís em Ijuí e conquistou a Taça Piratini. Na final da Copa do Nordeste, o Campinense venceu o Asa em Arapiraca e vai decidir em Campina Grande o título da competição. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu fora de casa. Confira os gols. Asa de Arapiraca e Campinense. Thiago Granja fez 1-0 para o Campinense. No segundo tempo, o Jefferson Maranhense ampliou para o Campinense 2-0. Belo gol do Jefferson Maranhense. Aí o Anderson diminuiu para o Asa de Arapiraca e ficou nisso, Asa 1, Campinense 2, na primeira partida da decisão da Copa do Nordeste. Tem para você agora São Luís Internacional, decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, e Leandro Damião fez 1-0 para o Inter. O segundo foi de Gabriel, ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, 2-0. No segundo tempo, D'Alessandro fez o terceiro aos 11. Leandro Damião, o quarto aos 36. E Rafael Moura, nos acréscimos, definiu o placar. São Luís 0, Internacional, campeão da Taça Piratini, 5. Pelo Campeonato Mineiro, Araxá e Cruzeiro. Rodrigo Paulista fez 1-0 para o Araxá. Paulão deixou tudo igual, 1-1. Borges marcou o gol da virada do Cruzeiro, 2-1. Fabrício Carvalho, de pênalti, deixou tudo igual, 2-2, Araxá e Cruzeiro. Mas Borges deu números finais à partida. Final, Araxá 2, Cruzeiro 3. A decisão da Taça Guanabara, o Botafogo levou a melhor sobre o Vasco. Sidoff fez uma bela jogada pelo lado esquerdo. E após o cruzamento, Lucas marcou o único gol do jogo. Gol da vitória do Botafogo, gol do título da Taça Guanabara. O Botafogo já está garantido na final do Campeonato Carioca. Festa botafoguense e mais um vice-campeonato na história do Vasco. Fico muito feliz com o título do Botafogo e não tem nenhuma paixão clubística aqui não. É por causa do Sidoff. Você vê um jogador veterano como ele jogar o que está jogando, merece ser campeão no Brasil. Não pode passar em branco. Joga muito esse holandês. Bom, para constar, eu continuo achando o Barcelona o melhor time do mundo. Amanhã a gente resolve isso. Pois é. Tinha uma parada dura com o Milan, mas eu continuo achando o melhor time do mundo. Mas tem um forte candidato a melhor time do mundo para ocupar esse lugar que hoje ainda é do Barcelona. E acho que você vai concordar comigo. Bayern de Munique. Claro. O jogador que está explodindo na Europa, chamado Gareth Bale, que é do Tottenham. Depois dessa atuação que a gente vê, apesar do Tottenham ter perdido, ele metendo bola para todo lado, jogador é chamado de Cristiano Ronaldo Galês, o Real Madrid subiu ainda mais a proposta por ele. Paga 175 milhões de reais cash e mais 2,5 milhões de reais por mês para o Bale. Por hora, o Tottenham ainda não cedeu. Eles querem ter um Cristiano Ronaldo de um lado e outro do outro. Convenhamos, vai ser uma força, vai brigar para ser o melhor do mundo outra vez. O duro é convencer o Bale a ficar, né? Porque é muita grana, né? Muito dinheiro. Bom, que tal mudar a sua casa para melhor? Já pensou em tirar a sua TV de cima do móvel e colocá-la num suporte? Você pode e vai economizar espaço, vai ter mais praticidade e a escolha certa é um suporte da Brasforma.
A Brasforma pensou numa linha completa de suportes para os mais diversos usos, como TVs, LCD, LED, plasma e convencionais. Além de monitores, projetores, micro-ondas, racks, pedestais e home theater. A Brasforma tem maior compatibilidade com os diversos modelos de TV. São mais de 60 produtos. Suportes fixos, inclináveis, articulados, de teto e até suportes motorizados, com até 5 anos de garantia. Só quem tem 25 anos de história vendendo no Brasil em mais de 15 países pode oferecer tanta qualidade e segurança. Então, quer ver a TV do jeito que você gosta? Suporte Brasforma. Acesse brasforma.com.br e clique em onde comprar para localizar a revenda mais perto de você. E tem Brasforma nas redes sociais. Participe e conheça as novidades. Suportes Brasforma. Fixação por qualidade. Na Superliga Feminina de Vôlei, as duas equipes mais badaladas da competição saíram na frente nos confrontos das semifinais. Sábado, no José Liberati, o Osasco teve dificuldades, mas conseguiu vencer o primeiro jogo contra o Campinas. E na sexta-feira, o Rio de Janeiro venceu o SESI em plena Vila Leopoldina e deu um passo importante para avançar à finalíssima. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Jogando em casa, o SESI foi com tudo. A equipe esteve impecável em todos os fundamentos no primeiro set. Bernardinho assistiu irritado sua equipe ser derrotada por 23-25. Aí veio mais um puxão de orelhas, que fez bem ao time carioca. A ponteira Natália acordou. A melhor jogadora da partida foi fundamental para o Rio de Janeiro virar o placar. 25-17, 25-20 e 25-14. 3-7-1 com relativa tranquilidade. O time carioca precisa agora de mais uma vitória para confirmar o favoritismo e chegar à final da Superliga. O detalhe é que os 2 próximos jogos acontecem no Rio de Janeiro. Vencer aqui na Casa delas foi muito importante, porque a gente dá uma respirada, né? Agora a gente vai jogar a responsabilidade lá para nossa casa, tentar encher aquele Maracanãzinho lá, uma pressão. E vamos com tudo. Se puder decidir em 2 jogos, melhor. Mas se não, a gente vai continuar e aproveitar o fator casa. Uma vitória importante contra uma grande equipe dentro da casa dela. O primeiro passo apenas, né, não podemos de forma alguma relaxar e acomodar, porque muita coisa pela frente e é uma grande equipe que a gente vai continuar a enfrentar na sequência. Próximo jogo nós temos que melhorar, fazer bem melhor do que nós fizemos no primeiro set para conseguir chegar a uma vitória lá. Já no sábado pela manhã, o Osasco recebeu o Campinas na primeira partida das semifinais. O time visitante começou mostrando que estava com vontade de surpreender e venceu o primeiro set por 25-22, com grande atuação de Pridaroy e da cubana Ramírez. Mas as donas da casa, empurradas pela torcida, reagiram e viraram o confronto, mostrando grande volume de jogo, tanto na defesa como no ataque, sem dar chances para as adversárias esboçarem uma recuperação. Parciais de 25-10, 25-16 e 25-20. O próximo jogo entre as duas equipes acontece nesta sexta-feira em Campinas. Morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 92 anos, o barão Wilson Fittipaldi. Pai do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi e de Wilsinho Fittipaldi, o ex-narrador de Fórmula 1 estava internado desde o dia 25 de fevereiro com problemas respiratórios na CTI do Hospital Copa d'Or, no Rio de Janeiro. Barão, como é carinhosamente conhecido, foi fundador da CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, e também um dos grandes responsáveis pelo surgimento dos esportes a motor no Brasil. Uma grande perda para o esporte e para o jornalismo brasileiro, né, Flávio? Sem dúvida. O Barão é o grande responsável pelo sucesso do esporte brasileiro na Fórmula 1, por exemplo. Ele bancou durante muito tempo o Emerson foi o precursor de tudo, e aí vieram os outros que vieram. O Piquet, o Senna, o Rubinho, o Massa, enfim, todos eles. E ele era um amante total do esporte, e tem uma narração dele lá na Rádio Jovem Pan, que é uma das coisas mais emocionantes que eu consegui ver, ele narrando o primeiro título brasileiro conquistado pelo filho dele, ele narrando para o Rádio Brasil. É um negócio sensacional.
Barão estava com 92 anos, já fazia muito tempo que ele estava recolhido num apartamento lá no Rio de Janeiro e tal, mas ele deixou uma marca maravilhosa no esporte e no jornalismo de modo geral. E Barão era por causa do bigodão, né? Antigamente tinha uma nota de R$1 que era um barão, né? E era um cara de um humor maravilhoso, divertidíssimo, fazia brincadeiras bem agradáveis. Deixa muita saudade do nosso querido Barão. Nossos sentimentos com toda a família Fittipaldi. Veja agora quais os destaques do Super Esporte desta terça-feira. E aí, Michele, fala turma ligada no Gazeta Esportiva. Amanhã no Super Esporte, expectativa para mais uma rodada importante na Libertadores. O São Paulo embarca para a Argentina de olho no confronto com o Arsenal de Sarandi. Já o Corinthians treina de olho no confronto com o Tijuana no Pacaembu. Terça ainda tem os vencedores do Prêmio Laureus, que esse ano será realizado no Rio de Janeiro. O nosso tradicional Fala Turma e o quadro E Agora José. Tudo isso e muito mais amanhã ao meio-dia, que eu estou esperando por vocês com o nosso Super Esporte. Recadinhos agora, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente assistindo ao Gazeta Esportiva. Nós queremos que vocês nos acompanhem no Twitter e no YouTube. No Twitter, o endereço do programa é @gazesportiva, @Celso Cardoso, @Flávio Prado JPGZ e o meu @Michele Gianella. E no YouTube, o nosso novo canal é qual, Celso? O nosso novo canal é youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. Muito bem. Agora, tem coisa melhor do que comer bem, mastigar com facilidade e dar um belo sorriso? Para levar uma vida saudável sem abrir mão de todos esses prazeres, nós contamos com a Easy Implant. A Easy Implant pode te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres. Os profissionais da Easy Implant estão especializados em suas áreas e estão esperando por você. Se você precisa de um implante ou de uma prótese ou qualquer outro tipo de tratamento, você será tratado por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final em clínicas modernas, de fácil acesso e com estacionamento na porta. Não espere mais para ter o seu lindo sorriso e a sua mastigação de volta. Ligue agora para a Easy Implant e marque a sua avaliação. O Renato, o Dr. Rodrigo, o Dr. Lucarelli e o Dr. Negrão estão esperando por você. Ligue 2174-4200, 2174-4200, Easy Implant. Intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco tem as reapresentações do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras. Fique com a gente, nós voltamos já. Ontem, o Mesa Redonda Futebol Debate recebeu o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, que falou sobre a situação da Arena Corinthians e alertou: sem o financiamento esperado, as obras do estádio podem ser paralisadas. Confira os melhores momentos da participação de Andrés no programa de ontem. Que tipo de garantias que estão exigindo lá para que não sofrer solução de fluxo de grana na construção? Não, o problema é que não saiu o financiamento, ainda está uma discussão enorme e o CID ainda não foi resolvido, que está para liberar esses dias aí. Se não liberar o CID ou não sair o financiamento, eu falo para o seu Corinthians, daqui um mês ou 15 dias para a obra e não tem Copa do Mundo aqui. Sem problema nenhum. Copa do Mundo pro Corinthians, o Corinthians cedeu o estádio, aceitou o pedido do governo e da prefeitura na época para ser abertura de Copa. O Corinthians não queria Copa do Mundo, nada aqui não. Mas tem um prazo? Tipo, eu já falei, se daqui um mês não sair esse dinheiro aí, não para. Pô. O Corinthians não vai pagar mais juros, não vai ficar pondo dinheiro não. Apesar que falam que é dinheiro público, mas o Corinthians não pegou nada, não tem nada. O que é que não saiu? Nenhum dos dois. Nem o financiamento e nem o CID. Por quê? Porque é burocracia, tudo aqui é difícil. Então, quem está bancando essa obra? Isso aqui, o estádio está crescendo. Empréstimos do banco, que o Odebrecht está pegando, e o Corinthians é responsável pelo juro. Ah, o Corinthians está pagando o juro? Ah, lógico. Já está pagando? Já está pagando. Há quantos meses, Andrés? Não, desde que começou a obra. Desde quando começou a obra? Óbvio. Quer dizer, você segura mais quanto tempo? Mais um mês. Se não sair tudo isso aí em um mês, a obra para e acabou. E qual é o empecilho para que isso saia? Claro que você deve ter informação. É empecilho político ou burocrático? Não, burocrático. Político não tem nada de política. Então, a não ser o que o prefeito falou que não está no orçamento. Aí é complicado, tem que pôr no orçamento que vai ser aprovado agora, essas coisas todas aí. Então, mas é burocrático. Falta que documento para sair? Você dá uma garantia, exige outra garantia. Você dá isso, tu quer em outra coisa. E sempre vai tendo dificuldade. Então você tem que dar um basta. Saindo esse dinheiro, o dinheiro, por exemplo, que o Odebrecht colocou e que o Corinthians colocou, isso volta? Vocês recuperam? Ou esse já é o dinheiro que já foi? Não, se nós pegar o financiamento, paga.
Já paga. O que pegou no banco e acabou. E o Cid é para fazer o estádio. O dinheiro que o Corinthians ia fazer o estádio dele já gastou, que é o estádio que está aí. Só não está pronto 100% porque tem as adaptações da FIFA. Senão o estádio do Corinthians já estaria pronto com o dinheiro que foi gasto, 400 e poucos milhões aí. E quando sair o financiamento, vai quitar os bancos e zero o juro. E quando vier o Cid, acaba o estádio que é para a Copa do Mundo, que é um monte de exigência que o Corinthians não vai precisar usar. Tem razão o Andrés, o Corinthians está pagando 30 milhões de reais de juros, ou seja, um Alexandre Pato. E, na verdade, tudo que ele falou está batendo. O Corinthians ia fazer um estádio para o Corinthians, não para a Copa do Mundo. Aí pediram para ampliar, está sendo ampliado. Então, realmente, não tem por que ficar bancando uma obra que não é do Corinthians, que, na verdade, é uma obra da Copa do Mundo. Os jogadores do Palmeiras se reapresentaram nesta tarde. O técnico Gilson Kleina já começa a pensar na equipe que vai enfrentar o Paulista na próxima quinta-feira na Arena Barueri. Da Academia de Futebol, Felipe Boril tem as informações do Verdão. Uma reapresentação tranquila na tarde desta segunda-feira aqui na Academia de Futebol após o empate sem gols diante do São Paulo. Apenas os reservas vieram a campo. Os titulares participaram de um trabalho separado na academia sem a presença da imprensa. Nesse momento, a prioridade para o técnico Gilson Kleina é reerguer a equipe no Paulistão. A 7ª colocação na tabela, com 17 pontos conquistados, é tratada como uma ameaça, já que só se classificam 8 equipes para a fase final. O próximo compromisso já tem data marcada. Será contra o Paulista de Jundiaí, quinta-feira no Pacaembu. E o comandante Alviverde pretende escalar a mesma equipe do último confronto. A tendência é que Valdívia seja escalado novamente como titular na próxima quinta-feira, mesmo ainda sentindo dores na panturrilha esquerda por causa de uma pancada, ainda pelo jogo contra o Tigre, pela Copa Libertadores da América. O chileno terá 3 dias para tratar essa lesão e ficar à disposição de Gilson Kleina. A Libertadores fica um pouco distante neste momento e em segundo plano. Jogo só dia 2 de abril contra o próprio Tigre, em casa. Um motivo a mais para o Verdão conseguir bons resultados no torneio regional e acalmar um pouco a torcida, que anda meio sem paciência com o time. A questão envolvendo a torcida me parece uma coisa que não tem necessariamente a ver com a campanha do time. O Palmeiras está tentando se reerguer, caiu para a 2ª divisão no futebol brasileiro. O Gilson Kleina faz um trabalho honesto, diga-se de passagem. Ontem, contra o São Paulo, por exemplo, o jogo foi fraco do ponto de vista técnico. Mas o Palmeiras não fez feio, não. Muito pelo contrário, teve oportunidades para vencer o jogo. Foi melhor que o São Paulo no primeiro tempo, ligeiramente melhor. E no segundo tempo até criou oportunidades para conseguir a vitória. E detalhe, o Valdívia, que está tão questionado pela torcida, Flávio, ontem fez uma grande partida. Foi o Valdívia até que há muito tempo se esperava ver em campo. E que se continuar assim, tende a fazer o Palmeiras um time vencedor. E eu espero só que a história com a torcida continue, que o Palmeiras não dê nenhum tipo de regalia a esses caras que não ajudam nada, já trouxeram muitos problemas para o Palmeiras. É gozado que o Campeonato Paulista para o Palmeiras tem outra conotação, porque ele monta um time para a Série B, porque não pode inscrever vários jogadores para a Libertadores. Então ele pode trabalhar os 2 campeonatos com perfis diferentes, ele vai montar um time diferente. Mas realmente a Libertadores tem que ser prioridade. O Paulista acaba se classificando. O São Paulo começa a semana pressionando e focado no jogo que pode decidir o futuro da equipe na Libertadores contra o Arsenal de Sarandi na próxima quinta-feira na Argentina. O repórter Adriano Dolfi esteve agora há pouco no CCT da Barra Funda e tem as informações do Tricolor. É com você, Adriano. Reapresentação do São Paulo na tarde de hoje. Aqui o nosso convidado é o Aloysio, o jogador que já foi escolhido pelo Ney Franco como substituto do Luiz Fabiano, né, que está suspenso. Como é que você está encarando essa responsabilidade, Aloysio? Olha, eu fico feliz, né, que ele já lembrou meu nome, né? Acho que vou continuar trabalhando da mesma forma. Acho que, mais uma vez, um jogo difícil, né, que temos agora na Argentina. Mas vamos procurar trabalhar, ouvir o que ele tem para nos dizer essa semana aí, para a gente sair com uma vitória lá na Argentina. Responsabilidade para você, né, substituir o Luiz Fabiano. Acho que o momento do São Paulo também é de muita responsabilidade, né? Como o Ney Franco mesmo frisou, né, a situação no grupo está um pouco complicada. A responsabilidade todos nós temos, né? Eu acho que eu já tinha jogando de atacante, tenho uma responsabilidade maior ainda, porque
que eu vou jogar na minha posição, né? Mas nada que vai me dificultar as coisas. Eu acho que vou trabalhar, né, da mesma forma para poder estar ajudando o São Paulo e fazendo meus gols. É isso que eu ia perguntar, né? O jeito como você está atuando nessa formação que o Ney Franco vem utilizando, vai mudar muito em relação à forma como o São Paulo vai jogar na Argentina? E qual que é a posição que você mais gosta de jogar? É aquele centroavante, o homem de referência, ou como você vem jogando? Olha, eu fui contratado para jogar de centroavante, para estar aí quando o Luiz não puder jogar, né? Mas eu prefiro estar jogando sempre, tanto de atacante como centroavante. Mas como minha vida toda eu joguei como centroavante, a posição que eu mais gosto é centroavante. Só que o que eu puder ajudar, né? O São Paulo, o que o professor Ney pediu, eu tô aí para tudo. O Aloysio jogava esse centroavante bem no Figueirense. Eu lembro do jogo lá contra a Ponte Preta, que foi um inferno no ano passado, lá em Majestoso. E ele fez 2 gols. É um jogador que realmente é rápido no ataque. E o São Paulo vai precisar dessa velocidade. Ele trouxe de volta o Arsenal para a competição e aí vai tomar muita pressão dentro do campinho lá do Arsenal. E vai ter o contra-ataque. Tem o Oswaldo, tem o Aloysio. Acho que dá para o São Paulo ganhar o jogo lá, sim. São Paulo é bem melhor do que o Arsenal, apesar do mau resultado na semana passada. O problema é, eu estou surpreso com esse clima de crise que vive o São Paulo, esse questionamento para cima do técnico Ney Franco. Afinal de contas, é muito se questionar a escalação, né? O Ganso deveria jogar, não deveria jogar. Ele está se prendendo a um esquema tático, Flávio, que fez sucesso no ano passado e que pode ser repetido agora, apesar da ausência do Lucas. O problema é que ele queria um jogador que não veio, foi o Vargas. Aí ele já testou na função o Douglas, já testou o próprio Aloysio, o Jadson, são 2 jogadores abertos pelos lados e com o Luiz Fabiano mais centralizado. O Ganso até agora não se encaixou. A crise do São Paulo é o seguinte, lembra muito o Rivaldo com o Carpegiani. São Paulo contratou o Rivaldo de 40 anos e queria o Rivaldo de 2002. Contratou o Ganso dos primeiros 6 meses no Santos, mas ele não joga mais. Aquele Ganso dos primeiros 6 meses ficou mais 1 ano encacetado e não fez a mesma coisa. E no São Paulo ele está jogando o que ele vinha jogando no Santos. O Ganso está agindo direitinho, ele está fazendo o trabalho dele, mas a verdade é que o Jadson está muito mais dinâmico, muito melhor. Não tem o que fazer, o treinador tem que fazer o melhor do time. Tanto que o Jadson entrou ontem, no pouco que ele jogou, ele fez muito mais do que o Ganso inteiro. Quer dizer, aí muita gente questiona, Ganso e Jadson podem jogar juntos. Não deu liga. Não deu liga e você teria que repensar totalmente o esquema tático do time. O problema, Celso, é que o São Paulo comprou e agora quer justificar a contratação do jogador pelo preço que pagou. E está difícil porque o jogador não está respondendo. Claro que a gente torce para ele responder, mas até agora não está respondendo. É bom para todo mundo, inclusive para a seleção brasileira. Não é por mal, ele está tentando, mas ele não está conseguindo por alguma razão. E aí não tem jeito. Põe o jogador, não responde. Põe, não responde. Não tem jeito. Tem que jogar outro que está voando, que é o Jadson. E sorte do São Paulo que tem meias como o Ganso, como o Canhete, como o Jadson para o técnico escolher. Só acho que essa forçação de barra para escalar o Ganso pode só tomou um cargo. Pode custar o cargo do Ney, que é um absurdo. Qualquer pessoa que entende um pouquinho de futebol está vendo que não dá para ele jogar e que é forçar a barra. Se o São Paulo entende que errou ao contratar o Ganso pagando demais, ele não pode obrigar o treinador a colocar porque está errado. Ele não pode tirar um jogador que está jogando mais que o Ganso. Não tem jeito, não dá para inventar. Se erraram na cota, azar. E não adianta já, não. Ele jogando, ele vai mostrar. Ele não está respondendo, infelizmente. Claro que um técnico não acerta 100% o tempo todo. Claro. Mas se você observar ontem, por exemplo, o trabalho que ele fez com o São Paulo, ele colocou o Ganso, mas aí viu que o resultado não estava dando. Ele colocou o Oswaldo e colocou o Jadson. Foi expulso o Lúcio. Ele tinha que ter um cara com mais dinamismo. Fez direitinho, puxou, o Rodrigo caiu para a lateral direita, colocou o Douglas um pouco mais avançado, o Maicon foi muito bem como volante. Quer dizer, sabe, e a líder do Campeonato Paulista, né? Não pode esquecer isso. Claro. Tá? O Corinthians voltou aos trabalhos hoje. Quarta-feira o Timão enfrenta o Tijuana no Pacaembu pela Libertadores da América. Osmar Garrafa tem as notícias do CT Joaquim Grava. Na próxima quarta-feira, o Corinthians tem um jogo importante contra o Tijuana pela Copa Libertadores no estádio do Pacaembu. E para essa partida, o Timão já vai poder contar com a presença da fiel corintiana, que está liberada para acompanhar o time apenas nos jogos como mandantes nesta competição. E na reapresentação do elenco hoje à tarde no CT, nem Emerson, nem Guerreiro e muito menos Pato foram as atrações. E sim, o chinês Zizal. Ué, será que ele, enfim, vai jogar uma partida importante pelo Timão? Papai e mamãe até acompanharam o filhão na movimentação desta tarde. Mas calma lá,
Zizal não deve nem ser relacionado para enfrentar o Tijuana pela Libertadores. A novidade é que o chinês, pela primeira vez, foi convocado para defender a seleção da China. Zizal foi chamado para disputar com a seleção uma partida do próximo dia 22 contra o Iraque. Até lá, ele vai apenas continuar treinando no timão, porque com Tite, jogar anda meio difícil. Quanto à equipe para a partida da próxima quarta-feira, o técnico Tite só deve escalar o Corinthians oficialmente no treinamento de amanhã à tarde, aqui mesmo no CT do Parque Ecológico. Mas a tendência é que ele repita a mesma formação que iniciou a partida lá no México contra o Tijuana. Até porque o técnico do Timão conta com força máxima. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Bom, o São Paulo, desculpa, o Corinthians tem o jogo do Tijuana como um jogo muito importante, porque, primeiro, o Tijuana é líder com bastante folga, né? Ganhou os 3 jogos e tal. E não é legal o Corinthians deixar o Tijuana escapar. Não é que ele precisa ser primeiro do grupo. Claro. Precisa ser segundo também, dá na mesma. O emparelhamento vai depender muito de uma série de fatores, todo mundo conhece o regulamento. Mas é que o Corinthians não é inferior ao Tijuana. O Tijuana é bom time e ele pode, se perder esse jogo eventualmente, deixar outros se aproximarem. E aí fica perigoso. Então, é melhor resolver logo essa história, ganhar esse jogo e ficar tranquilo. É verdade. E o curioso foi o Zizal na seleção chinesa. Só tem ele que ele é famoso. Não é pior do que os outros chineses. Não, pois é. Mas é que ele é a primeira vez que ele foi lembrado. Então, curiosamente, foi lembrado justamente por estar no Corinthians, porque representa o Corinthians. E muito provavelmente pelo lance que ele fez, que resultou no gol, se não me falei, memória do Giovani no Campeonato Paulista, naquela primeira rodada, que foi uma jogada. Que ele jogou bem. Tá na seleção chinesa, Zizal. Finalmente, o Corinthians fez um bem danado pro Mais chinês. um jogador de seleção no Corinthians. Isso é a ideia, né? Se for tornar popular na China, agora o Corinthians com certeza vai ser. Quem mais está na seleção chinesa? Conhece o Xing, o Ling. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. O São Paulo deve demitir o técnico Ney Franco em caso de nova derrota? Não. 55,7% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, a partir do meio-dia, tem Super Esporte e o Gazeta Esportiva volta às 6 da tarde. Até lá, boa noite, tchau. Nós nos vemos de novo daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Grande abraço. Tchau. Visite o interior da Catedral da Sé com a nova geração da reportagem no Vem Comigo. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva.